No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Uma excelente manhã de terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Deus abençoe você, a sua família. Eu gostaria muito de chamar a sua atenção para uma reflexão. Eu estava lendo este versículo ontem e a gente está sempre lendo as Escrituras, sempre meditando, mas quando eu bati os olhos neste versículo, eu confesso que fiquei um pouco até que estremecido, sabe? Sem querer fazer sensacionalismo, sem querer dramatizar a questão e longe de mim querer até mesmo deturpar o que está escrito. Não é essa a minha proposta, não é essa. Você que me conhece há algum tempo, me acompanha, os meus áudios, sabe que não é essa a minha finalidade. Mas preste atenção no que eu li e convido você a ler também. 1 Coríntios capítulo 16, verso 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. É o encerramento, da carta dele, nas saudações, e aí tem esse versículo isolado. Quando ele termina a sua primeira carta à igreja de Coríntios, e a gente precisa analisar a questão do contexto, do contexto histórico que aquela igreja edificada, fundada por Paulo, inclusive, estava vivendo naquele momento, quando houve a necessidade de ser escrita essas cartas dirigidas a esse grupo de irmãos, porque é um comum pensamento, até a própria teologia, a própria história vai dizer que muitas coisas estavam fora do que tinha, da proposta do Evangelho. A ceia estava desorganizada, o culto estava desorganizado, um falatório em línguas estranhas, sem controle nenhum, umas profetadas, uma coisa bem comum para os nossos dias, vamos dizer assim, ver em muitas igrejas, até mesmo nas nossas próprias, se a gente não prestar atenção. Mas ele termina, ele dá a saudação. Olha, eu estou saudando vocês na minha própria mão, diz Paulo. Eu mesmo estou escrevendo essa saudação aqui. Todos os irmãos vos saúdam, saudai uns aos outros com ósculo santo. Ele termina Coríntios, 1 Coríntios 16. No final da carta ele vai dando essas saudações finais. E aí, separadamente, isoladamente, ele fala, e tem esse versículo 22, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Ou seja, de outras palavras, ele praticamente amaldiçoa aqueles que estão ali no seio da igreja e que de fato não nutrem um amor sincero pelo Senhor Jesus Cristo. E aí ele termina, versos 23 e 24. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Ele chama a nossa reflexão que na igreja precisamos amar o Senhor Jesus Cristo, mas amar mesmo. O Senhor Jesus, eu pregava no domingo na igreja, ele sabe quem o ama de fato e quem está preocupado em prestar um bom culto para ele. Como aquela mulher que diz lá no Evangelho de João, a Maria, irmã de Lázaro. Jesus estava na casa de Simão, Maria, e na casa de Simão também estava ali Lázaro, que havia ressuscitado. O texto é bem claro, Lázaro que havia morrido e ressuscitado. Então aquela mulher estava ali, pegou o que ela tinha de melhor, que era aquele vaso de perfume lá, de alabastro lá, aquele bálsamo cheiroso. O perfume tomou conta do ambiente, mas já vieram logo as críticas pesadas em cima dela. A primeira de Judas, Esse perfume aí poderia comprar e fazer muitas coisas, quer dizer, eu pregava no culto no domingo, não permita que ninguém julgue a sua adoração. É algo particular entre você e Deus e Ele sabe como que é a nossa adoração, como estamos adorando a Ele. Se estamos de fato dando o nosso melhor, e eu não estou falando
de dízimos, de ofertas, não é nada disso. Eu estou falando do louvor, da adoração a Ele, se estamos dando o nosso melhor ou não. Ele sabe, independente do que nossos lábios falam, independente do que nós falamos ou até mesmo fazemos. Por isso que a unicidade de Deus para pregar a unicidade de Deus, precisamos amar muito o Senhor Jesus e estarmos dispostos a até mesmo sermos perseguidos da nossa própria família e sermos julgados e criticados pelos próprios amigos. Essa é a importância da mensagem do reino. Não é fácil pregar a unicidade de Deus. Eu falo por experiência própria. Ah, mas é muito fácil, você fala com uma propriedade. Não é fácil, por mais até que alguns tenham uma desenvoltura para dominar determinados temas dentro da unicidade de Deus. Porém, aqui neste mundo não é fácil, porque recebemos inúmeros contra-ataques. Pessoas dizendo que a gente quer ganhar dinheiro, pessoas dizendo que a gente está querendo se aparecer, pessoas nos chamando de hereges, principalmente, de demônios, de servos do diabo, disso, daquilo, outro, por anunciar que Jesus Cristo é Deus, por pregar essa mensagem. Então você que está me ouvindo, que é irmão unicista, se alguém não ama o Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo, seja anátema. E infelizmente, e aí eu vou mais além, talvez seja uma questão aqui, e peço até que você reflita sobre o que eu estou falando. Se o evangelho, não as pessoas, o evangelho trinitário não é o evangelho verdadeiro, ele é um evangelho anátema. Se o Cristo que o sistema religioso prega não é o Cristo verdadeiro, é um Jesus usurpador, falso, é um Jesus anátema. E se alguém que está no seio das igrejas unicistas e não ama o Senhor Jesus, e não ama a sua palavra, não somente de boca, mas com ações, olha o problema. Então não é muito gostoso de se ouvir isso, mas é o que a palavra está dizendo, e eu senti de Deus no coração de compartilhar aquilo que eu tenho me alimentado das Escrituras. E falo com uma certa preocupação, muito me preocupa. Eu falo no intuito de abrir os seus olhos para essa realidade. Então, estamos no mundo onde tem o evangelho, o reino de Deus já está entre nós, já fazemos parte, os que conhecem a sua palavra, mas precisamos tomar muito cuidado para não nos contaminarmos com o falso evangelho, com o evangelho anátema, porque tem também as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos são anátemas. Assim bem como o seu Deus, bem como todas essas mensagens que não estão alinhadas com as Escrituras. Jesus é Deus. O batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E sejam abençoados todos que amam o Senhor Jesus Cristo nesta manhã de terça-feira, nesta tarde de terça-feira, essa noite. Que Deus abençoe você. Seja abençoado e seja sincero nas suas orações, caso você não nutra um amor muito grande pelo Senhor Jesus, peça para que Ele semeie amor no seu coração. Peça para que você aprenda a amar como Ele quer que nós o amemos, para que nós não venhamos a ser condenados com o mundo. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você. Jesus é Deus, pregue isso, fale isso, divulgue isso para todas as pessoas que você conhece. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.